Robert Downey Jr. está de volta ao universo cinematográfico da Marvel, o famoso MCU, ou o famoso UCM, como é conhecido a sigla aqui no Brasil. Mas dessa vez ele não é aquele herói brilhante, algumas vezes arrogante, gênio, filantropo e milionário, ou melhor dizendo, multimilionário, que nós conhecemos e passamos a gostar conforme mais filmes foram sendo feitos. Agora, com um plot twist verdadeiramente gigante e algo que pegou a todos de surpresa, bem, pelo menos não tinha visto na internet nenhum easter egg, nenhuma pista ou algum vazamento que indicava que ele voltaria para o MCU. Mas, seja como for, agora ele voltou com o anúncio do retorno ao MCU, não como super-herói Homem de Ferro, mas incrivelmente como o super-vilão Doutor Destino. Sim, você escutou certo. A prova viva da frase ou você morre herói ou vive o bastante para virar um vilão está prestes a trazer uma nova camada de complexidade aqui no universo da Marvel. E não podemos negar, quando se trata de presença em cena, poucos atores conseguem competir com Robert Downey Jr. O anúncio de que Robert Downey Jr. retornaria ao MCU causou um grande alvoroço em toda a mídia, não somente entre os fãs do MCU, mas em todos os portais de notícia, podemos dizer assim. Mas o choque maior foi revelado quando ele não retornaria como Tony Stark, mas como Victor Von Doom, o infame Doutor Destino. E isso levanta uma série de questões interessantes também. Como o público reagiria ao ver esse filme em que Robert Downey Jr. não é mais o Homem de Ferro, e sim um dos maiores vilões da Marvel? E mais importante, será que a aceitação do Robert Downey Jr. nesse papel vai ser positiva? Tony Stark se sacrificou heroicamente em Vingadores Ultimato, e todos nós sabemos disso. Fechando um capítulo épico assim de toda aquela extensa história que foi criada no MCU. Mas, como dizem, ninguém realmente morre na Marvel, não é mesmo? Com o multiverso em pleno desenvolvimento, a possibilidade de variantes abre uma porta para que personagens antigos retornem de maneiras mais inesperadas. Então, será que o Doutor Destino em Vingadores 5 e 6 poderia ser, na verdade, uma variante de Tony Stark por aqui? A ideia é realmente interessante e abre um leque de possibilidades para essa narrativa. Existe uma teoria circulando entre fãs que propõe que Victor Von Doom não é um personagem completamente separado de tudo que foi construído anteriormente, mas sim uma versão corrompida de Tony Stark. E isso nos remete diretamente à saga de Star Wars. E calma, você já vai entender bem. Em Star Wars, Anakin Skywalker se transforma em Darth Vader após sucumbir ao lado negro da força. Poderia Tony Stark ter seguido um caminho semelhante, então? Será que ele teria adotado o nome Victor Von Doom após uma série de eventos mais traumáticos? Se essa teoria for verdadeira, estaríamos prestes a ver um dos arcos mais sombrios e emocionantes também em toda a história do MCU. Mas uma coisa é fato: o público está muito acostumado a ver Robert Downey Jr. como o herói sarcástico e encantador que salvou o universo com um estalo de dedos. Mas Downey Jr. tem uma versatilidade incrível como ator e não podemos negar isso. Vê-lo interpretar um vilão como o Doutor Destino nos leva a acreditar que dificilmente algo vai dar errado e que provavelmente a aceitação vai ser muito boa. Agora, pensando um pouquinho mais em relação a tudo que está por trás dessa história, nós temos que lembrar que existe uma dualidade entre herói e vilão. E esse é um tema recorrente em algumas histórias em quadrinhos e também nas telas do cinema. E quem melhor para explorar essa dualidade do que Robert Downey Jr.? Bem, anteriormente ele dominou o papel de um herói complexo e imperfeito. Agora ele tem a chance de mostrar o outro lado da moeda. É mais ou menos aquela história de quando Jim Carrey resolve interpretar ou recebe a oportunidade de interpretar um papel em um filme dramático. E nas vezes que ele fez isso, o resultado beirava praticamente a perfeição. Outra coisa que torna o Victor Von Doom, o Doutor Destino, um personagem muito interessante são as motivações complexas que ele já apresentou nos quadrinhos. Ou seja, diferente de
vilões que buscam destruição por destruição e apenas por mais destruição, Doutor Destino acredita que está destinado, e talvez por isso seu nome seja autoexplicativo, ele acredita estar destinado a governar o mundo inteiro. E na mente dele, isso é para o próprio bem da humanidade. Ele é motivado por um senso distorcido aqui de dever e responsabilidade ao mesmo tempo. E que vale ressaltar, um senso de dever e responsabilidade totalmente distorcido. Ele acredita que só ele pode salvar o mundo inteiro da sua própria iminente e possível destruição. E essa convicção faz dele um personagem muito mais profundo e também trágico do que qualquer outro simples vilão de segunda categoria. E é exatamente esse tipo de complexidade que Robert Downey Jr. provavelmente vai explorar nos próximos filmes de Vingadores. Outro ponto interessante é um ponto de comparação que nós podemos fazer entre a atual oportunidade que Robert Downey Jr. tem de fazer agora com o que Heath Ledger fez no passado com o Coringa no filme O Cavaleiro das Trevas. Bem, Heath Ledger ele redefiniu o papel do Coringa, desse vilão, no cinema de super-heróis com sua interpretação impecável e ao mesmo tempo perturbadora do personagem. E assim como o Ledger, Downey Jr. tem a oportunidade de pegar um personagem já muito bem estabelecido há décadas nos quadrinhos e transformá-lo em algo totalmente novo, ou em algo totalmente fiel, ou em algo totalmente inesperado, agora nos próximos filmes. E se ele conseguir trazer esse mesmo tipo de intensidade para o papel de Doutor Destino, poderemos estar à beira de testemunhar outra performance muito memorável. Aparentemente o MCU está com uma ausência de um vilão mais poderoso, com Thanos agora definitivamente fora do jogo, fazendo pequenas pontas em alguns episódios multiversais, como vemos em What If. O MCU agora ele precisa de uma nova ameaça que esteja à altura, e o Doutor Destino, com sua combinação de poder, inteligência e ambição distorcida, parece ser o candidato perfeito para assumir esse papel que antes era ocupado por Thanos. Ele parece ser um grande adversário físico, mas por trás de toda essa grandeza que vai ser representada pelo Doutor Destino, existe também uma mente mais estratégica e que pode manipular eventos em seu favor, criando conflitos que poderiam abalar, de fato, as fundações do MCU. E o fato de Robert Downey Jr. estar de volta ao MCU, mas dessa vez como vilão, abriu uma infinidade de impossibilidades para toda a história do MCU. Como Doutor Destino, ele poderia enfrentar não apenas o Quarteto Fantástico, mas também os Vingadores, os X-Men e até mesmo outros vilões, por que não? O multiverso permite todas essas interações, e ver isso acontecendo de maneiras que antes eram inimagináveis pode dar um gás a mais para esse gênero de super-heróis. E se Doutor Destino for realmente o antagonista dos próximos filmes dos Vingadores, a construção para o confronto final pode ser ainda mais intensa em relação àquela que foi feita com Thanos,